Boa noite, bem-vindos a mais um DECcast. E no episódio de hoje, nós estamos acompanhados pelo incrível Pedro Martins. Eu vou ler, tá? Porque o currículo do Pedro ele é extenso. Uma verdadeira lenda no mundo do CrossFit. Ele é atual campeão geral das seletivas TCB 2023. Ele foi coroado como o segundo homem mais bem condicionado da América Latina pela Copa Sur em 2022. Quem lembra? Foi de arrepiar, eu tava lá. Foi louco. E para não deixar dúvidas, ele também é o campeão das seletivas do TCB da edição de 2019 e ficou em segundo lugar na edição de 2000. Não, ele ficou em segundo lugar na edição de 2019 e foi o campeão da edição de 2021. Isso. Tem uns 4 anos que o Pedro está dando trabalho já. E nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que envolve aí a vida do Pedro, carreira. Nós vamos explorar aí todas as estratégias por trás das suas vitórias, dos seus treinos. Ele vai compartilhar um pouquinho. E todo mundo que gosta de vivenciar o esporte de forma geral, não somente CrossFit, com certeza vai se interessar muito pelo episódio de hoje. Né, Guilherme? Com certeza. Para quem não sabe, ó, Pedro tá ali já perto dos suplementos da Rocket Labs. Ele é um dos atletas patrocinados pela Rocket Labs, uma linha de suplementação nova, de alta performance, com uma linha completa aí de whey protein, creatina, pré-treino, pasta de amendoim, linhas de acessórios também de lifestyle, né, como mochila, coqueteleira. E o Pedro, um atleta símbolo aí da marca que veio para revolucionar também o mercado de CrossFit. Quer falar um pouquinho da Airwave? Airwave, também patrocinadora do DECcast, placa para ajudar na performance e também na respiração e recuperação, né? Tenho usado a minha bastante. Cadê a minha? Tá por aqui. Tá aqui. Para quem não conhece o produto, muito, muito, muito bom. Muito utilizado pelos atletas. Tem desconto, DECcast, cupom DECcast. É só apontar aí no QR Code, 10% de desconto. Tá aí na tela. DECcast. Só o Titio Froning usa, né? Então... Ah, se eu conseguir 1%... 1% da performance a Airwave do me garantiu isso, me prometeu. Você já conhece, Pedro? Já escutou falar da Airwave? Sim, conheço. Ano passado eu tive um breve contato com eles. Eles me mandaram testei durante um tempo, mas foi durante aquela situação que aconteceu ano passado, eu acabei não dando algumas respostas para ele, mas inclusive esse ano eu estou usando e realmente faz diferença nos treinos. Faz diferença. Não, agora era o que falta, o Pedro tá usando. Tá vendo, galera? Caraca, eu e Pedro, que coincidência, hein? Ô, Rafa, só os melhores. Agora esse TCB vem. Não é? Agora, se vocês não apontarem esse QR Code aí, Bom, garantirem essa plaquinha. aproveitando os agradecimentos também, né? Que roupa você tá usando, Gui? Olha aí, tô sempre bem trajado, tô sempre bonito, né? Já que a beleza não ajuda, a gente tem que estar pelo menos bem vestido. Aí, pelo menos você, né, amor? Mas estamos aqui, ó, de Upper Just também. Também tem cupom na tela aí pra vocês, o QR Code. E se você quiser DECcast também. treinar bonitão, né? No style, é Upper Just. Então vamos lá, gente. Quero saber um pouquinho de você então agora, Pedro. Conta um pouquinho aí quem é o Pedro Martins, para quem ainda não conhece, o nosso destroçador de metas. Au! Então vamos lá. Bom, primeiro agradecer vocês por me chamarem para vir aqui, agradecer todo mundo, agradecer a Rocket agora. Então quero, se Deus quiser, tudo vai dar certo agora, vai ser uma empresa bombástica aí no mundo do CrossFit e quero o máximo ajudar para isso. Bom, o que a gente vai conversar aqui hoje sobre tudo de CrossFit, eu quero contribuir o máximo, tanto para vocês quanto para a galera que está assistindo, porque no fundo é para isso que a gente está aqui. Então eu sou um atleta de alta performance, mas o que eu mais gosto é de inspirar pessoas, orientar pessoas. Então espero que eu faça isso aqui hoje. Então muito obrigado para você que está assistindo também. Sou o Pedro Martins, fico o dia inteiro destroçando meus treinos, então bora para frente. Muito bom. E para quem não conhece aí o Pedro ele também é médico, né? O Pedro, você era formado, né, Pedro? Sim, sou formado. Fala um pouquinho desse caos aí pra gente. Como é que foi essa transição aí de medicina pro CrossFit? Que sim. É bem desafiador, né? Largar a medicina pro CrossFit, galera. Ó, se o seu trabalho estiver atrapalhando o CrossFit, largue o trabalho. Eu sempre falo isso. É isso que o Pedro vai nos ensinar hoje. Falamos sobre orientar a galera, então já começamos com a primeira orientação. Largue seu trabalho e comece a treinar mais que as coisas vão começar a acontecer.
Mentira, cuidado. Bom, vamos lá. Eu sou formado em medicina pela UFJF, tenho muito orgulho de vir da UFJF, é uma universidade mãe que me abraçou muito. Para quem não conhece, fica em Juiz de Fora, uma cidade de Minas, fica bem próximo da divisa com o Rio. Então, fui formado lá no meio de 2016. E de lá para frente eu ainda trabalhei como médico em medicina da família, emergência, plantões de emergências durante 3 anos antes de largar totalmente, mas tenho um histórico desde a minha infância com esporte. Durante muitos anos fui atleta de alta performance do karatê também, então isso influenciou muito minha vida, tanto para eu seguir o esporte até hoje, quanto até para fazer a própria faculdade. O esporte, desde pequeno, drenou aí a minha energia, que eu tenho muita, drenou a minha disciplina também para o lugar certo. Então, eu comecei a estudar mais por causa do esporte, a andar com as pessoas certas, a ter aquela noção de hierarquia, de disciplina, de tudo mais. Então, passei no vestibular, fui para a faculdade, graças ao esporte. Lógico, uma base familiar, claro, mas falando do esporte, ele me trouxe tudo isso. Então, durante a faculdade, eu puxei menos matéria durante um tempo para treinar bastante karatê. Treinava muito também, 5 horas, 6 horas por dia. Então, tinha pouco tempo para estudar. E aí, durante o início da faculdade, o meio também, eu puxei menos matérias. Então, por isso eu formei ao longo de 8 anos. Então, eu não formei ao longo dos 6 anos tradicionais. E aí, quando eu formei, eu já tinha conhecido o CrossFit. E aí, já estava naquela paixão, já tinha largado o karatê, queria seguir a medicina mesmo, era a minha ideia, mas ainda estava com aquela sensação de que tinha mais fisicamente no esporte que eu poderia doar. Então, aos poucos, fui trabalhando menos até largar totalmente e ver que, atualmente, o que eu queria fazer era isso. E no karatê, tô curioso, hein? No karatê, você era tão bom quanto é no CrossFit? Não. Não, na verdade, não falando que eu sou bom no CrossFit, mas no karatê eu tive uma jornada de conquistas menor do que atualmente no CrossFit. Cheguei a competir nacionalmente, internacionalmente, mas eu acredito e tenho mais orgulho das minhas conquistas dentro do CrossFit também. E você, quando você começou no CrossFit, a intenção já era chegar onde você chegou? Não. Ou foi lifestyle? Vou fazer esse esporte. Foi até engraçado o meu início no CrossFit, porque foi inesperado. Na verdade, eu tinha um estúdio em Juiz de Fora que chama Estúdio Vida Ativa. É um local onde muitos triatletas treinam. E eu treinava lá a parte de preparação física do karatê. E quem era meu preparador físico na época do karatê, ele chama até Diego Torga. E era um cara que durante uns 3 anos convivendo comigo na preparação física, ele falava, cara, você faz muitas coisas e eu acho que seria legal você tentar o CrossFit, vai ser uma coisa melhor. Eu estava um pouco decepcionado com o andar que estava no karatê também, com as coisas de federação e tudo mais. Ele, cara, CrossFit é diferente, vai pro CrossFit, vai ser melhor, você vai arrumar mais amizades, vai ser um esquema melhor e você vai mandar bem, porque você corre, você faz LPO. A gente já fazia LPO na época, né? Igual eu falei aqui antes. Fazia LPO, mas não sabia que era LPO, né? Não sabia os nomes, a gente fazia como parte de potência, né? Então, preparação física para específica. Pro karatê, né? Então, isso é muito comum, né? Exatamente. Tem muitos atletas hoje do CrossFit que vieram da luta. Se você é atleta da luta, não venha fazer preparação física no CrossFit. Você vai ficar. Porque a chance de você abandonar a luta é grande, hein? Fala aí, Pedro. A chance é muito grande. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, Os testemunhas do CrossFit, eles são terríveis. Terríveis. Eles te Fica pegam. aqui. Eles te pegam e não deixam você sair de jeito nenhum. E o que aconteceu foi que, desde 2013, mais ou menos, ele falava isso comigo. Eu fui começar no CrossFit só em dezembro de 2015. Então, que eu fui me render às falas dele. E aí, quando eu estava largando o karatê mesmo, aí o cara que era dono até do CrossFit falou, vai lá pro CrossFit se você quiser. Pode fazer à vontade. Cheguei lá, fiquei apaixonado. Não esperava que eu iria virar atleta daquilo. Mas, de cara, no primeiro treino, já me apaixonei. Fiz amizades que até hoje adoro a galera de Juiz de Fora. Então, foi ótimo. E eu acompanhei um pouco da sua história. O primeiro resultado expressivo que você teve foi com o seu primeiro coach, né? Isso tá uma discussão bem grande, né? Desse negócio de planilha e de o fulano faz a planilha do
do coach famoso. Sim. E eu sei que você ficou um bom tempo com o seu primeiro coach também, teve resultados expressivos com ele, né? Até Sim. surgir a Hércules, para quem não sabe também, o Pedro hoje faz parte do Team Hércules aí, que tem um grande peso no cenário nacional, né? Então fala um pouco dessa sua trajetória inicial aí também de treinamento. Sim. Inclusive, pô, esse meu primeiro coach eu sou extremamente grato e sou fã dele até hoje. É um cara muito sério no trabalho, então eu já logo de cara vi isso. E ele não foi a primeira pessoa que eu tive contato no CrossFit, né? Então eu comecei o CrossFit lá em Juiz de Fora em dezembro de 2015. Em junho, aí ia fazendo aula e tal, treinava com algum dos coaches lá, eram meus amigos, treinavam com eles. E aí em junho, julho de 2016 eu mudei para Viçosa, fui trabalhar na região de Viçosa. E aí que eu procurei um CrossFit lá, claro, né? Você vai mudar para uma cidade, a primeira coisa que você vê não é se tem farmácia, hospital, Doce nem de nada. leite. Doce de leite. Tem um box. Mas tem box lá. Vocês sabem que é de lá, né? O doce de leite Viçosa. O doce de- Aliás, o Pedro não trouxe doce de leite pra gente. Mas é porque Já pode mandar, pode cortar o episódio já, tá? Pode mandar embora. Mas a próxima vez que eu fui em Viçosa, eu trago para vocês. Se vocês não provaram, A gente realmente. troca uma Rocket Pasta por um doce de leite de Viçosa. Vou tá? trazer. Maricas, a gente tem uns docinhos bons Pode aqui. deixar que eu vou fazer um trazer, escambo. então. Vale a pena. Mas é realmente o melhor doce de leite do Brasil. Eleito várias vezes. É feito lá em Viçosa. E aí eu mudei para lá em junho de 2016. Pô, tem box por aqui e tal. Aí, foi muito importante esse box na minha vida, porque é onde eu comecei a minha vida de atleta no CrossFit, onde eu conheci o meu coach, o primeiro coach. Fez um trabalho incrível comigo, virou um grande amigo meu. Fiz grandes amizades ali em Viçosa, uma cidade top, onde eu fiz amizades verdadeiras, pessoas que me ajudaram realmente, e acredito que eu retribuí. E onde eu conheci também, no boxe, é onde eu conheci a Pri, né, minha noiva hoje. Então, pô, o Viçosa ficou marcado na minha vida. CrossFit o boxe, forma os casais. ele faz você largar o trabalho e faz você casar. Tá vendo, Gisele? Isso Te aí. tira uma coisa, mas te traz outra. E traz outra, exatamente. Você Ô, fica Pedro. pobre, mas casado. Não fica pobre sozinho. Exatamente. Vai ter uma companheira pra ficar Leva pobre alguém. com você. Ô, Pedro, e quando que você já fazendo CrossFit, quando que teve essa virada de assim, eu não sou só um praticante, eu sou um atleta. E eu quero ir lá, eu quero ser campeão da seletiva. Você chegou a competir em alguma categoria que não Você foi seja scale já, RX? Pedro? Então, quando Será eu que ele o foi? meu primeiro contato com o CrossFit lá, quando aquele rapaz da Vida Ativa e tal mandou eu ir lá no CrossFit, foi através de um campeonato. Ele falou, vai lá, vai ter um campeonato. Aí eu fui me jogar no trio scale. Você foi scale, então? Já É, competiu O no Pedro scale. já foi Exatamente. scale. Fui no trio Aí. scale e, nossa, apanhei demais. Era de não saber o que era thruster. Não sabia o nome do thruster. Aí tinha thruster, o cara falava, ó, você vai pegar a barra, vai agachar e jogar pra cima. Vai! Aí eu ia e fazia. Eles me soltavam, sabe? Agora vem! Aprendeu na hora que era o movimento. Né? Eu tinha feito no box. E aí, Quanto tempo de CrossFit? foi meu primeiro contato mesmo de CrossFit. Só que eu já fazia as coisas no estúdio. Eu sou espalhafatoso, tá? Primeiro Mas- contato foi na competição. É A disso que aula eu tô falando. experimental dele. Ele aprendeu o thruster na arena. Então, Na a arena. 3, 2, 1. A aula experimental foi na competição. Como faz o thruster? Copia o time da frente, amigo. O que o cara da Simples. frente fizer, você faz. Só que você faz mais rápido. Cada dia eu aprendo um negócio novo nesse esporte aqui, galera. É isso. Foi nesse jeito. E aí, você perguntou sobre quando que eu notei Essa isso aí, né? virada. E aí eu competi o scale nessa vez. Depois, e no meio de 2016, ainda com essa galera, eu fui amador em trio também naquele Odd Experience, em BH. Foi famoso esse campeonato. Ah, Sim. E aí fui de amador lá, pô, nem perto do pódio ficamos, então não sabia fazer nada também. E aí com o Mota, né, o Mota que é esse coach que eu tava falando, de Viçosa. Então com ele, eu comecei a fazer aula lá em Viçosa e ele falou, pô, eu acho que você tem como desenvolver um pouco mais, se você quiser eu começo a passar uns treinos. Ele não tinha atleta nem nada, ele começou a passar uns treinos de gente boa que ele era comigo mesmo. E aí passou os treinos para mim. Em 2017, isso já era quase final de 2016, né? 2016 rolando e tal, já tava trabalhando pra caramba, tinha acabado de formar. E aí, em 2017, algumas pessoas ali do box começaram a querer ir nas seletivas TCB, ainda eram aquelas seletivas regionais, dentro de box. Sim. E aí, pô, o ano de 2017 começou e tinha uns 2 coaches lá do CrossFit Viçosa que eram muito amigos meus e falaram, pô, eu vou na seletiva esse ano, virei pra Pri, virei pro Mota, falei, ó,
eu acho que eu vou na seletiva também para me testar, ver realmente como eu sou perto dos atletas. Eles são um nível muito acima, mas se tem como eu interagir com eles ali, né? Que é o que muita gente faz nas seletivas hoje em dia. E aí o Mota começou a passar os treinos para mim, eu fazia no momento que dava. Realmente eu não tinha nível para ir para um TCB final ainda, mas acabei passando na seletiva por alguns motivos. Por exemplo, eu passei pelo ranking geral, né? Na época eram 4 ou 5 de cada região e tinha os 5 melhores não classificados. Eu fui o 4º melhor não classificado e as provas me favoreceram. Por exemplo, eu não sabia fazer Ring Muscle Up direito ainda. Fazia 1, 2, não teve Ring Muscle Up. Isso foi em 2017? 2017. Foi seu primeiro TCB, então? Primeiro TCB. E aí fui para seletivas, consegui passar e apanhei que nem louco no TCB final. Daí que eu falo que eu não tinha nível, realmente. Que eu cheguei no TCB final e não Você lembra que posição que você ficou nesse TCB? 44º. Tinha 44. Mentira. Esse tinha 46, só que 2 não foram. 2 não foram e tinha eu que também parece que eu não fui, né? Porque eu não completei as provas. 2017, todas as provas eu tomei cap. Laroque, Na né? Laroque. Laroque. Foi top, porque a Priscila ficou na piscina. Era um lugar maravilhoso. E o Mota, pra você ter noção, uma das provas, o Mota, que era meu coach, tinha até o vídeo. Ele olhou pra Priscila assim, eu fazendo a prova, ele... E aí depois que eu saí da prova, eu fui tentar justificar pra ele, nossa, senti demais. Eu acho que era uma prova que tinha bola, yoke, alguma coisa assim. Aí eu fui falar com ele, nossa, senti demais. Ele, não fala nada não. Eu quase pedi pra você sair. Quase jogou a toalha. Falei, sai. Se tivesse vai machucar. Se fosse igual a luta... Eu tava com medo de você machucar. Tava Cara, mas eu vou te falar. Esforçando demais. Eu assistindo você, toda vez que você termina uma prova, eu falo, putz, o Pedro não volta pra próxima. Porque você termina, cara, numa situação, parece que você deu a vida, assim. Eu lembro lá na Copa Sul, a gente assistindo, você dava o máximo, velho. E terminava... Mas isso ele não volta pra próxima. Aí você volta inteiro, destrói o bicho. Mas você sabe o que me causa muita curiosidade? O que faz um atleta que vai numa competição como o TCB e fica praticamente em último lugar querer continuar competindo? Algumas pessoas podem usar isso como um impulso, né? Não, eu vou voltar no que vem melhor e vou ganhar isso aqui. Sim. E outras pessoas podem simplesmente desistir. O que te fez querer continuar competindo, mesmo tendo levado essa... Você foi o último mesmo? Não. Quase. Naquela época eram 60. Ah, não. Então Eles chamaram porque eram 5 melhores não classificados, mas aí depois, perto do TCB, eles chamaram uma bateria a mais naquele ano. E aí foram 60. Mas assim, eu fiquei em 44, tinha 60. Do 44 até o 60 não mudava muito. Era a galera... Era todo mundo que caiu morreu de mesmo. paraquedas. Eu só morri um pouquinho depois que eles, entendeu? Mas o que te fez, assim, querer, ainda assim, depois de ter levado esse balde de água fria, você usar isso como um estímulo, de repente, para continuar competindo e ser um campeão da Copa Sul, né? Conseguir uma vaga pro Games. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, não é tipo um estalo que eu falei, putz, eu vou seguir mesmo assim. Eu acho que muito disso é desde o início da minha vida como atleta. Eu fui criado desse jeito, né, dentro do esporte, então eu venho durante muito tempo com isso. Durante a minha vida de infância, durante a minha adolescência, eu passei por algumas coisas também que não vem ao caso falar aqui, mas que, assim, uma das coisas que eu mais aprendi é que nenhuma situação ela é permanente. Então, sempre às vezes, quando eu era muito imaturo, muito adolescente, teve uma situação na minha vida que eu achava assim, putz, a minha vida acabou. Nossa, não vou conseguir sair dessa. Para quem não sabe, eu saí de casa com 15 anos, né? Então, eu fui para Juiz de Fora com 15 anos, ainda já treinava karatê, fui estudar. E aí, putz, tinha situações que eu falava, eu não vou sair dessa aqui não. Então, eu conseguia continuar por não ter saída. Eu falei, mas amanhã eu tenho que estar aqui de novo. E aí... Ou não ter o plano B, né? Isso. Geralmente, quando a gente só tem o plano A, ele tem que dar certo. Tem que dar certo. E, às vezes, inocentemente, eu continuava. E lá na frente, eu agradecia a Deus por aquilo.
Então, muito das coisas que acontecem comigo no esporte hoje em dia, eu continuo, as pessoas perguntam, eu acho que é muito disso. E outra que, agora falando dessa situação específica de 2017, assim, eu não senti isso na hora, tipo, eu vou continuar ou vou largar. O que mais mexeu comigo, que eu mais lembro lá do Laroca em 2017, era da experiência de assistir. E não, porque eu fui naquele TCB assistir. Então, a experiência de assistir foi top para mim. Porque eu fui mal nas provas e eu estava na primeira bateria. Então, você imagina que eu saía da primeira bateria, a primeira coisa que eu fazia era morrer lá na arquibancada e ficar assistindo. Só que aquela galera que eu ficava assistindo era uma galera inalcançável na época. Então, pô, o top 3 era o Anderon, Lucas Rosa e André Sanches. A última bateria, incrível, mas principalmente em ver esse top 3, eu olhava para eles e já contei isso para todos os três e falava, putz, era uma coisa assim, eu olhava surreal, e falava, né? É surreal esses caras. Esses caras que ele faz. Eu virava para a Priscila e a Priscila falava, nossa, que doideira que esses caras fazem. E eu falava, nossa. Aí uma hora lá na Laroca eu falei isso, eu falei, que isso, será que é possível chegar num nível desse? E a Priscila, pode parar, não é possível. Igual esses caras, não tem como. Igual eles, não tem como. E todo mundo tinha 21, 22 anos. Eu tinha 26 anos na época, Priscila. Já era. 27 anos na época. Já era. Não tem como chegar nesses caras, não. O que eles fazem é inalcançável. E, assim, não é uma coisa que ela estava duvidando de mim. Era uma coisa que, realmente, eu também achava isso. Visivelmente era esquisito, né? Mesmo, era uma coisa... Era esquisito. Então, o que ficou na minha cabeça em 2017 foi, primeiro, eu ia continuar treinando por causa desse background que eu tenho aí de continuar sempre. Mental, né? E outra que eu olhei para aqueles caras e falei, putz, é muito louco o que esses caras fazem. Então, assim, se eu tiver a oportunidade de um dia estar aqui de novo com eles, então, classificar no TCB ano que vem de novo, estar junto com eles de novo, então vai ser uma oportunidade top. Mas aí o que acho que mudou de fato, isso eu não pensava que iria mudar assim, bruscamente, mas eu acho que o que mudou foi que aí eu terminei o ano de 2017, trabalhando bastante, treinando a hora que dava, e aí eu entrei no ano de 2018 já largando algumas coisas. Não larguei a medicina, mas comecei a dar plantões em horários mais específicos, que dava para eu treinar melhor. Eu comecei a me dedicar um pouco mais, porque ainda era um hobby, mas era um hobby que eu gostava demais e eu via que, no fundo, eu via que eu conseguiria ter um nível bom. Não achava ainda que eu ia ter esse nível. E aí comecei a abdicar um pouco mais da profissão e treinar mais. Então, comecei a treinar mais consistente. Então, eu não dependia... Mas isso aí dependia também um pouco da questão financeira, né? Você já estava tendo algum resultado de patrocínio no CrossFit para te ajudar a pensar em... Falar, olha, eu vou largar isso aqui que eu acho que... Ou você simplesmente meteu o louco assim e falou, alguém te ajudou nesse processo? Sim, existiu a época de meter o louco, mas não foi nessa época. Essa época eu não pensava em viver do CrossFit nem nada. Eu pensava em levar como um hobby mesmo, até porque outras pessoas dependiam de mim. Então, eu e a Priscila, a gente estava começando a morar junto, a Priscila estava formando. O meu irmão, eu levei meu irmão para morar com a gente, então meu irmão estudava ainda na escola. Então, tinha a escola do meu irmão, alguns gastos do meu irmão, ajudava em casa. Então, outras pessoas dependiam de mim, então eu não podia meter o louco nessa época, mas eu poderia fazer menos coisas e treinar um pouco mais, que ainda assim dava para conciliar. Então, é isso que eu fiz, levei o hobby de uma maneira um pouco mais séria. Mais sério. E aí, em 2018, os resultados foram bem melhores. Então... Foi em 2018 que você já ganhou a seletiva do Anderon? Não, foi em 2019. 2019, né? Em 2018, eu fiquei em quinto na minha seletiva. Foi a seletiva que estava o Malheiros. Ele ganhou. Foi uma seletiva lá em Niterói. No Rio. Foi essa seletiva que ele lesionou a lombar depois, isso, né? Foi essa seletiva. Eu estava em quinto nessa seletiva aí. E no TCB final, eu fiquei em quinto. Então, caramba, foi um pulo grande no foi TCB gigante. final. E aí fui Monstar Elite esse ano também.
Aí foi o salto, né? Aí vi que eu já estava começando a... Tipo, com esforço, era possível, sim. Então, como é que foi, assim, em 2017 você participou de um TCB e achava que esses caras top 3, top 4, eles eram inalcançáveis. Sim, sim. Como é que é hoje em dia você chegar numa competição e destroçar esses caras? Né? Não, assim, destroçar, né? A galera entende. Não, entendi. Ganhar dos caras, né? Porque você hoje em dia... vocês estão competitivos ali, vocês... Hoje em dia... Hoje eu vejo... Naquela época era uma coisa muito linear o CrossFit, né? Sempre o mesmo ganhava. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia o esporte está muito evoluído. Então você não sabe quem vai ganhar a próxima competição. Tá mais divertido. O cara que ganhou pode nem ficar no pódio. Então a gente vê nas competições do ano aí que tá variando muito. Então... Inclusive, o que você achou desse resultado da Copa Sur desse ano? Como é que... Você que já foi um cara que teve lá dentro da arena, né? O que você achou das provas, do resultado aí Bom, a gente fez algumas análises. Eu acho que foi bem top o resultado. Foi bem legal no mundo inteiro o resultado das semifinais. Eu acho sim, até por algumas análises, tanto que o Ramires fez, até publicou em algumas outras... alguns outros sites fizeram também. Existiu o rumo das provas ali que foram tomadas, os caras mais altos prevaleceram em todas as semifinais, mas eu acho que não é isso que é o determinante. Eu acho que quem conseguiu as vagas é a pessoa que realmente lutou por aquilo, que batalhou por aquilo e se sobressaiu naquele final de semana. Aqui na nossa Copa Sul, acho que foi muito merecido, e eu tenho duas opiniões para isso. Os dois primeiros realmente mereciam muito. O Calian é um menino muito bom, um menino muito gente boa. Pô, surgiu ano passado que eu conheci ele. E toda vez que eu converso com ele, eu sinto uma energia muito boa dele. O Kaique, pô, nem se fala a lesão que ele teve, a trajetória. Então, os dois foram realmente merecidos. O Guimarães, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é um dos melhores do mundo, na minha opinião. Só que a gente acabou de falar isso, que hoje em dia o esporte não é linear mais. Então, um cara que ganha uma competição, às vezes pode ficar em quinto na outra, décimo na outra. A gente vê, quem acompanha as competições a nível internacional, os caras que estão no Games, às vezes o cara é top 5 no Games, e ele chega numa competição que não tem nenhum top 10 de Games, e ele não fica nem no top 10 daquela competição. Então, as competições estão variando muito, e eu acho que isso poderia acontecer. O próprio Malheiros, eu acho que tinha noção desse risco. E aí a minha segunda opinião talvez isso seja uma boa coisa, porque há tempos nós vemos o Malheiros, às vezes, indo mal em provas longas no Games, e eu realmente acho que um dia ele pode ser pódio no Games, eu acredito nisso, que ele pode trazer esse pódio para o Brasil. Então isso, às vezes, pode ser uma coisa que ele se atente a pegar essas provas longas e ficar tão bom quanto ele é nas outras coisas, porque ele tem essa capacidade. Porque o que tirou ele da vaga foi a primeira prova, que foi a prova longa também. Então... Essa é a minha opinião, eu acho que foi merecido sim. E a questão do Pedro hoje, o Pedro enxerga o Gui como um adversário de mesmo nível. Você já competiu com ele algumas vezes, né? Inclusive na última Copa Sur lá. Ou o Pedro enxerga ainda o Gui hoje como um nível diferente, como você já enxergou o Anderon, o Sanches, aí, que nem você falou do Lucas. Você acha que o Pedro pode chegar lá também e brigar por um pódio no Games? Como que está essa percepção? Então, essa percepção é uma percepção que eu tenho do meu nível hoje, que mudou também do ano passado para esse. Então, eu acho que eu tive uma mudança mental muito grande que contribuiu para isso esse ano, de olhar todo mundo para o mesmo nível. E, inclusive, por entender, até por ir em competições lá fora, e entender essa variação. Então, eu vejo que ninguém é dominante, a não ser os históricos aí do CrossFit, como o Fraser, Jacqueline, Froning. Então, hoje em dia, ninguém é dominante mais. A gente vê pelo Justin Medeiros também, que não foi agora. Então, eu enxergo todo mundo de igual para igual. Até ano passado... Cada competição é uma, né? Cada competição é uma, cada competição alguém pode ganhar. Isso é bom para você se sentir de igual para igual. E isso é bom para caso você venha de um número grande de vitórias, até igual eu vim de algumas agora, para você não subir a cabeça e achar que está garantida a próxima. Pelo contrário, está mais difícil a próxima, né? Então, acho que todo mundo está de igual para igual e tem que tratar assim. Ano passado não tratava desse jeito. Isso me prejudicava porque eu não olhava só para o Guimarães desse jeito. Olhava para todos, né? Então, antes da Copa Sul do ano passado mesmo, eu olhava e falava, nossa, tem muita gente boa aqui, vai ser foda, não posso errar hora nenhuma. Mas quando você foca só dar o máximo, acaba dando certo.
E acho que eu perdi essa mentalidade de rebaixar perto dos outros. E lá a gente assistiu, você foi sinistro nessa competição, muito constante ali em todas as Sim. provas, né, até chegar no resultado final. E infelizmente aconteceu o que aconteceu, inclusive depois eu vou perguntar um pouquinho sobre isso. Queria até entrar agora no fato, nessa questão de suplementação, por conta da questão do doping, né? Acho que você ficou, quando até a gente conversou contigo sobre a Rocket, né? Sim. Você falou, pô, não tô tomando suplementação por conta do que aconteceu, eu tô cuidando de todos os detalhes, né, para não ter problema, né? E aí, com a Rocket aí, com as pessoas que estavam envolvidas, você teve a confiança de entrar na marca, né, e abraçar a nossa ideia aí também. Então, fala um pouquinho de como é que você está suplementando aí. A Nutri também pode falar um pouco de suplementação no CrossFit aí, né, de que forma que ajuda. Conta aí pra gente. Você leva a sério isso? Existe um planejamento? Sim. Outra coisa que mudou de ano passado para esse também, tá? Porque esse ano eu dei na verdade, no final do ano passado, eu dei uma reviravolta na minha vida em relação a tudo para melhorar a performance mesmo. Sono, dia a dia, pessoas que estavam perto de mim, leitura, tipo de leitura, inclusive suplementação, alimentação. Eu acho que era algo que você não focava muito. A alimentação eu me alimentava bem. Tipo, me alimentava de forma saudável, mas ingeria tudo que eu via na frente, entendeu? E não tinha nada a ver com treino e tudo mais. E inclusive eu acho que o que aconteceu, que depois nós vamos falar mais em detalhes, foi falta minha em não prestar atenção nessa parte também. Então, depois disso eu falei, putz, eu tenho que mudar tudo na minha vida, porque se eu quero realmente chegar no nível dos caras, quando eu conseguir voltar da suspensão, eu quero chegar lá fora e representar bem, então eu preciso ter todos esses detalhes. Então, do ano passado para cá eu mudei tudo, então tanto a questão do sono quanto todo o resto, e a alimentação foi assim, foi absurdo o que melhorou, foi uma coisa absurda, foi uma coisa... eu comecei com um novo nutricionista em agosto do ano passado, que é o Leopoldo, né, lá de Sorocaba. E de lá para cá, tipo, eu comecei a fazer tudo direitinho, tipo, a realmente pesar. Não sabia nem o que era uma balança, porque eu não me pesava e não pesava a comida. Então nem sabia o que era balança. E aí, depois que eu comecei a pesar tudo, e claramente, junto com as outras coisas, então, dormir na hora certa, me alimentar na hora certa, o peso certo. Foi uma coisa absurda o que aconteceu mudança, no meu treino. E só com a alimentação do ano passado para cá. E realmente eu estava com um trauma gigantesco. Foi uma barra muito pesada para a gente voltar a acreditar nas pessoas, né? E eu comecei a tomar a creatina, deve ter uns 3, 4 meses, em março mais ou menos, com um presente que o Ramires me deu. Ele me deu uma creatina, que eu até esqueci a marca, mas é uma creatina lá de fora que estava com aquele selo drug free. Ele, essa aqui pode tomar, pode ficar à vontade e tal. Aí eu abri a creatina e comecei a tomar a creatina, graças a Deus. Esse aqui mais tranquilo. E aí depois, quando o Gui me ligou, com certeza... me deu aquela tranquilidade de, tudo que vocês fazem é mais sério, com certeza está vindo uma empresa mais séria, então a gente fica mais, de um jeito mais confiável para tomar. Então, aí agora eu estou tomando whey, creatina e betalanina agora também. Estou tomando para essa fase de preparação final para o TCB. E, tudo tem mudado muito. Ô, Gi, e eu que treino 4 vezes por semana, posso tomar creatina também? Pode. 4, às vezes 3, às vezes 2. Você sabe que o Rafa é o atleta mais antigo de CrossFit dessa mesa aqui, E tá? ele já ganhou um ódio do Gui Malheiro, segundo ele. Já ganhou o do Gui. Eu não sei. E ele fez o CrossFit Level... Ó, e eu tenho provas, tá? Foi com o Fikowski que você treinou ou não? Foi com o Fikowski. Treinou com o Fikowski Já já. com o Tem Olsen história, também. viu? Então Eu você já tenho? pode até passar umas dicas Pode pro passar Pedro, as dicas pra quando pro o Pedro Pedro aí. estiver lá. É no... o primeiro bate-papo que eu tenho com ele, é a terceira vez que eu escuto a história do Malheiros. Tem uma hora que a gente Ele já falou umas 5 vezes. Isso daí tá na bio dele, do Eu Instagram. me apresento assim, ganhei mais do Malheiros. Foi no Monstar Games, tá? 2016. É a chamada de autoridade Categoria da scale bio dele. individual, tá? Eu ganhei nele. Já no ganhei odd do de Malheiros.
De remo com burpee, tá? Aliás, ganhei não, né? Ganhar é uma forma de falar, eu passei o carro. Olá, tudo bem? Meu nome é Ganhei do Malheiros. É isso aí, é o sobrenome dele. Rafael Ganhei do Malheiros. Só um detalhezinho, ele tinha 15 anos e 3 meses de crossfit. E você Depois já tava disso- completando 5. Você sabe que nessa idade aí ele colocou uma rabdomiólise na Gi, né? Foi. Você sabe que a Gi é uma das tive uma pessoas que já teve rabdomiólise. rabdomiólise no CrossFit. O Ramires tem os meus números lá. Que É, quando ele os foi fazer o artigos estudo, ele Cara, me usou na como... apostila do Level 1 tá escrito, né? A Gisele foi um desses Foi depois de uma casos aí. eu fui competir com o Malheiros. Ele me chamou pra fazer um time com ele lá no Rio de Janeiro, uma competição na praia. E eu tinha um ódio lá que eu tinha que fazer sincronizado com ele 150 de HD. Naquela velocidade dele, eu tive rabdomiólise. Eu fiquei 5 dias internada. A Gisele Minha saiu do CPK ódio bateu. direto pro hospital e ele foi jogar um CPK, futebol e tomando um açaí no 132 sol. mil. Que isso? 132 mil minha CPK. Nossa. Foi surreal. Pesado. Foi por causa do Malheiros, essa Mas rabdomiólise. ele ficou com... Ele saiu de lá e foi jogar um futebol. Eu tenho que me apresentar assim, ó. Essa na... Ele jogando futebol no intervalo dos WODs lá, e eu morta lá, querendo aguentar até o final. Eu tenho que me apresentar assim, eu sou a Gisele Santos, eu já tive uma rabdomiólise por causa do Malheiros. Mas resumindo, ele pode tomar a creatina dele, né? Pode. E assim, na verdade, o que a gente até falou sobre isso semana passada com o Henrique, que cada vez mais esses detalhes, eles estão se tornando ainda mais importantes, que não Sim. dá mais para o atleta contar só com talento. Aham. Né? Que é o que eu sempre, o Henrique é meu paciente, eu sempre falo isso para ele. Eu falei isso na nossa primeira consulta. Falei, você acha mesmo que seus adversários eles não estão treinando tanto quanto você, ou você acha que só você está treinando desse jeito? Tá todo mundo treinando muito. Então, aonde que vocês vão conseguir tirar Agora detalhes? no detalhe, né? De uma alimentação, de um sono melhor, de uma suplementação de qualidade. Não é o treino mais que vai diferenciar tanto. Porque tá todo mundo treinando muito bem, tá Exatamente. todo mundo seguindo planilhas muito específicas. Os treinadores, os coaches que acompanham vocês, eles fazem pesquisas para saber onde vocês podem melhorar. Sim. Então, isso já não é mais um detalhe. O detalhe vai estar mesmo ali no externo. Que aí é que entra uma alimentação, um sono, né, um melhor descanso, uma suplementação. Então, isso passou a ser um detalhe extremamente importante. O Nutri teve um laudo agora da creatina da Rocket com 101% 101% de pureza. de pureza. Aí então pode sim. confiar. O negócio é Chegar bom em Quem mesmo. tem esse casa laudo eu em vou- mãos. Ô Pedro, e fala pra gente um pouco, você disse aí que tá usando a placa da Airwave aí. Eu também tô fazendo utilização, tô gostando do resultado, principalmente pra parte de força do treino, né? Tô sentindo bastante diferença. O que você tem pra falar pra gente um pouquinho do Bom, uso da placa? Eu usei a placa, na verdade, algumas vezes eu uso, outras vezes eu esqueço. Então, eu usei a placa realmente, eu tinha colocado ela na mochila e, igual quando a gente fez a introdução, eu falei, tinha me esquecido dela ali, depois que eu conversei com o rapaz também, deixei um pouco para lá por causa daquela fase que eu estava passando, uma fase mais pesada, larguei tudo, já estava pensando em largar o esporte também. Quando eu voltei, tinha esquecido, uma vez eu achei Caramba, você chegou nesse momento assim. de querer largar. Você vai falar sobre isso já. Sim. E aí achei lá em casa lá a placa. E aí, no início desse ano, o Ramires me mandou um artigo relacionado a isso. Falou, pô, Sobre a placa? Sobre a placa. Pô, Legal. essa placa que você tinha falado dela, ano passado parece que realmente é validado. E aí, pô, o Ramires sabe, né? Tudo O Ramires, dele, ele só é- gosta de confia-se. estudar, Ele é um estudioso, né? E aí, pô, li o artigo, falei, putz, fiquei impressionado e falei, é isso mesmo. E aí comecei a usar em alguns treinos, ainda falta pegar... Exige uma adaptação, né? Ainda falta pegar o costume de sempre Sim. colocar. É o Mas, hábito, É o hábito. os treinos que eu fiz, eu usei mais a placa de treino normal, de Metcon, força. Eu Sim. ainda não usei a placa do Endurance, mas os treinos que eu fiz ajudou muito. Ótimo. Legal. Né? Agora me fala um pouco disso aí então, que essa fase, como é que foi após a notícia, né? Que você Aham. conseguiu a vaga, deve ter sido o ápice de felicidade Sim. da sua vida, talvez, assim, dessa conquista. E aí, de repente, né? É. O doce escapou da mão ali e foi algo bem complicado, né? A gente acompanhou um pouco agora, recentemente a gente estava assistindo o filme do Games lá, a gente viu o Rick Garard, né? Ele sendo bem hostilizado lá no retorno dele. Eu não sei se você já sentiu isso aqui também nas competições, alguma coisa nesse sentido. Você é um cara muito querido, né?
até pelo seu jeito, o jeito que você leva as coisas, o cara muito brincalhão, né? A gente adora os seus vídeos ultimamente aí. Cara, impressionante mesmo. Quem fala do Pedro fala, né? Você vê que no primeiro episódio que a gente teve o Henrique Moreira aqui, primeiro nome que Falei saiu pra ele que o Henrique colocou ele no time dele, não foi? Do Games? Foi. Podemos fazer essa pergunta pro Pedrinho depois também. Né? Ah, mas agora ele vai ter que devolver, vai ter que pôr o Henrique. Nem sei se era isso que ele queria. Fala um pouquinho disso aí, como é que foi essa... E lembra que eu ganhei do Malheiros, hein? De repente. Mas vou falar um pouco, até se vocês quiserem interromper e perguntarem coisas específicas, mas falar mais resumidamente o que eu senti naquela época, né, e como que eu retomei. Parece que eu não parei, né, parece que eu simplesmente segui em frente, mas existiu uma época ali onde foi realmente muito difícil. E, a primeira Copa Sul foi uma coisa, nem em sonho eu sonhava ter vivido uma competição daquele jeito, porque aconteceu de tudo. Aqueles 3 dias, parece que eu brinco com a Pri, eu falo, tem 3 anos que a gente está aqui. No terceiro dia, parece que tem... Eu nem lembro como é que é em casa mais. De tanto que tá demorando, cada dia tem muita coisa. Tava intenso. A vivência. Não, e foi muito bonito te assistir lá. Cara, isso entrega que eu lá foi de arrepiar. A minha sensação de que assisto... Eu não acompanho a fundo, né? Hoje, atualmente, já há algum tempo. E a minha sensação te assistindo... Cara, nem sabia direito quem era você, mas estava torcendo pra você. Não, foi de arrepiar. Eu chorei, queria que você ganhasse. Eu emocionei assim, tipo, foi, de chorar mesmo. Foi uma dor, tá? acho que o Brasil inteiro ficou muito triste assim com o que aconteceu, porque todo mundo tava torcendo muito ali. Torcendo muito. Não, e eu tava falando com a minha galera assim lá, falava, cara, por que todo mundo tá torcendo desse jeito, né? Porque a galera abraçou naquele final de semana. Nem você sabia, mesmo. né, que a galera torcia tanto assim. E... Putz, a última prova, o pessoal batendo palma e gritando Pedro, né? Tipo, cantando. Foi. Aí eu, nossa, o que tá acontecendo, mano? E ao mesmo tempo, pra gente ver que é Deus mesmo que faz as coisas. Porque ao mesmo tempo, aquilo tudo acontecendo, o pessoal gritando meu nome e por dentro, tipo, eu tava muito concentrado pra prova. Aquilo não tava me abalando e chegava na prova, eu conseguia dar o máximo. Eu falava, gente... Não sou eu isso aqui. Então, acho que está tudo alinhado mesmo e Deus está entregando assim. Então, eu curti muito aquele momento. Foi um momento realmente... E foi logo depois de uma época muito difícil, né? Eu lesionei o ombro em dezembro de 2021 e a Copa Sul foi em junho de 2022. Então, não tinha completado 6 meses da minha lesão. E a minha lesão foi... Eu tive uma fratura na cabeça do húmero, junto com 95% de rompimento do supra, os músculos do manguito quase todos bem tranquilo. Muito estirado. Então, foi uma loucura aquela lesão. E, realmente, foi uma lesão que eu falei, putz, o que eu vou fazer da minha vida? E as coisas começaram a acontecer muito errado no início de 2022. E a gente conseguiu superar isso. Então, a gente ficou muito emocionado na hora da conquista lá, justamente por isso. Acabamos essa fase ruim e agora vamos dar o pontapé inicial aí para essa nova fase, quero aproveitar muito. E um mês certinho depois, né, no dia 12 de julho, a gente recebeu a notícia. E foi engraçado porque... Não engraçado, né? Mas é engraçado como é que as coisas acontecem. Eu estava em Brasília durante a notícia. Eu estava no Odd Nation. No Oddland. Isso. E aí, eu estava lá sem a Pri, junto com a galera do Hércules. E no Oddland, o pessoal do Hércules foi muito bem. Vários atletas estavam lá. O pódio foi quase todo Hércules. E muita gente passando. Eu e o Ramires. O pessoal passava e falava, que isso, Ramires? Parabéns pelo seu trabalho. Os atletas estão voando. Aqui no Oddland, os atletas Hércules estão destacando. O Pedro indo pro Games... Isso 2 horas antes de eu ler o e-mail. Do e-mail. E aí eu mandando mensagem para a Pri, falou, tá muito bom a sensação aqui, porque graças a Deus o Ramires está colhendo muita coisa, a galera está elogiando muito o Ramires e ele merece. E eu sou o fã número 1 do Ramires hoje em dia. Então, falei, ele merece isso aí, tá muito bom. E conversando com a Pri no telefone. Conversando, desceu a notificação do e-mail, aí tirei a parte, vi o e-mail. No que eu vi o e-mail, eu estava sentado. Ficou até... Gelou a espinha. Sentado. Isso era 7 horas da noite, no domingo, tinha acabado o Oddland. E aí aquela galera, um monte de gente pedindo foto, e o Ramires chamando para tirar foto do Hércules, todo mundo indo embora da competição. Aí eu li, aí na cabeça do e-mail, failed drug test, né? Não. Eu já li aquilo, e o Ramires, vem cá tirar foto e tal. Aí eu já guardei o celular, eu falei...
que aconteceu, mano? Caiu a casa. O que é isso? Aí já tirei foto. Não, e ri pra foto. Cheguei, abri de novo, abri o e-mail, olhei lá, aí tá lá, clomifeno e tal. E quando eu fiz a minha live, o maior julgamento que eu tive foi o seguinte: você é médico e você não sabe o que é clomifeno, né? Bom, todos aí têm as suas profissões, você não sabe tudo que acontece na sua profissão. Eu não atuo como médico hoje em dia. Durante a faculdade de medicina, você não estuda isso é uma coisa mais específica para depois, nos cursos que você faz depois. Eu tinha a minha médica na época, então, na época, eu perguntei para ela o que era. E realmente, na live que eu falei, eu não sabia o que era, não sabia. E aí, eu mandei para a Pri, ainda em choque, só que achando que tudo ia dar certo. Então, eu li lá e eu estava normal na hora. Eu falei, não, isso aqui tem algum erro. Deve ter tido algum erro. Tem algum erro, tem. Vou responder esse e-mail. E mandei para a Priscila e falei, olha, recebi esse e-mail. Aí no que recebi, a Priscila já ligou louca. Que é isso? Não, mas o que aconteceu? O que é isso aí? Aí eu, será que essa substância, há umas 3 semanas antes, eu tinha tomado ibuprofeno. Eu estava numa dor de garganta fodida, tomei ibuprofeno. E aí eu tomei anti-inflamatório também na época de muita dor no ombro, né? Há pouco tempo antes, eu estava com muita dor na época de tratar o ombro, aí tomava diclofenaco, essas coisas. Eu falei, será que tem essas coisas dentro de algum anti-inflamatório? Eu dei esse mole, mas eu vou responder e-mail. Respondi o e-mail, e aí, a CrossFit na época, o cara que trata disso, ele não tira a razão dele, né? Porque eles querem eliminar cada vez mais os atletas dopados, mas o cara começa a ser muito rude com você, né? Então, o que ele quer é que você não entre com recurso e que você só aceite aquilo ali que você recebeu e pronto. Então, a galera sendo muito rude, e aí naquela noite mesmo começou a cair a ficha. O que está acontecendo é esquisito. Aí mandei mensagem para todo mundo que eu precisava mandar na hora, que estava me ajudando na época. Mandei mensagem para minha médica e tudo mais. Ela falou, tá com isso. Aí eu, mano, não sei se eu vou conseguir. Eu acho que isso é sério mesmo. Aí quem me botou na real foi o Ramires. Eu não tinha contato para ele ainda. Quando eu recebi o e-mail, era umas 7 da noite, meia-noite. Eu dormi na casa dele. Quando todo mundo tinha ido embora, a gente já tinha comido. E aí cheguei para ele, chamei ele num canto e falei, recebi esse e-mail. Mostrei, não tive nem coragem de falar. Aí ele leu o e-mail e ainda tinha alguns atletas que iam dormir lá. Então a casa estava aquele alvoroço, né? E ele mora num condomínio, a rua é vazia. E aí ele leu o e-mail, me entregou o celular, vamos lá fora lá. Aí saímos, começamos a andar na rua vazia. Ele, e aí, o que você acha? E aí ele foi mó sincero, né? Ele falou, você pode se abrir comigo, se você tiver tomado realmente, é só você falar, seja homem. E aí eu falei, olha, você pode parecer agora que todo mundo vai falar isso na primeira vista, mas eu quero que você acredite em mim. Eu não tomei isso, eu não sei o que está acontecendo. E aí ele virou para mim e falou, olha, eu acho que você realmente não sabe o que está acontecendo. Porque eu estava falando normal na hora. Eu falei, olha, alguma coisa tem errado. Eu já mandei e-mail de volta para a CrossFit para entender direito. Alguma coisa tem errado. Então, vamos manter tudo. Vamos manter a viagem e tal. E aí ele virou e falou, eu acho que você não está entendendo realmente, não. Você não vai para o Games. Essas coisas que quando acontece assim, acho que eles vão fazer o máximo para você não ir. Então, se eu acredito em você, se você não tomou realmente, nós vamos fazer de tudo para entrar com recurso. Se você está falando comigo a verdade, e eu acredito, nós vamos ganhar esse recurso e vamos batalhar para daqui a 2 anos você voltar e ir atrás. Só que aquilo na minha cabeça na hora, 2 anos não passa na sua cabeça assim, vai passar rápido. É muito tempo. É muito tempo. Mas eu não estava nem ligando para os 2 anos, na verdade. Eu estava ligando para daí a 2 semanas, que era o Games. Aí ele falou, não, a gente vai batalhar para você levar a suspensão mínima e daqui a 2 anos você vai voltar. Se eles deixarem, né? E eu por dentro, meu Deus, não. Mas você não está entendendo. Isso aqui não aconteceu. Isso aqui que eles estão mandando não aconteceu. Tem algum erro, Ramires. Tem que dar jeito da gente ir para esse Games. Ele, não. Você tem que lutar agora para provar e não sei o que você vai querer fazer, se você vai ter cabeça para realmente voltar, né? Porque você vai voltar como o atleta dopado e tal. E o Ramires, ele é
curto e grosso, ele é frio. Então ele começou a colocar as coisas, ó, provavelmente as pessoas vão começar a virar as costas para você agora, então eu quero que você se prepare para isso. Então para de achar que as coisas vão dar certo. Porque eu sempre fico assim, né? Tudo vai dando errado, não, vai dar certo. E a Priscila sempre fala isso comigo, para com isso e tal. E aí nessa noite o Ramires mandou na hora, falou, ó, para de achar que vai dar certo, não vai. Aquele banho de água fria, né? Do cara que você sabe que conhece. Começa a batalhar porque você tem controle. Mesmo, outra coisa que você tem que fazer agora. Então, eu acho que esse foi a pior coisa para mim. E foi uma noite, eu não dormi nada e só chorava e tal. A Priscila, eu não estava próximo dela, então ela me ligava chorando. Então, a sua companheira ali chorando muito por uma coisa que ela batalhou junto com você. Então, acho que para mim a pior sensação é isso, ter essa sensação das pessoas estarem machucadas também. E uma coisa que você batalhou demais, escapulir da sua mão de uma forma trágica, assim, na verdade. E nesse processo aí você pensou em desistir? Então, aí existiram várias fases, né? Então, a primeira coisa que eu pensei não foi em desistir. A primeira coisa foi em tentar resolver com a CrossFit logo, de que eu tinha que resolver. O que eu preciso fazer? Aí mandava os e-mails, esse cara mandava e-mail de volta, o que eu preciso fazer e tal, e eles não respondiam direito, davam alguns prazos pequenos para eu entrar com recurso. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar as coisas que eu estou tomando, que eram 2 potes manipulados, um de pré-treino e um de betalanina. E aí eu vou pegar e eles tinham me dado 2 tipos de laboratórios que eles aceitavam. Quem me salvou na época também foi a Lari, que infelizmente passou por tudo isso também, mas graças a Deus, dentro do que ela passou, ela pôde me orientar. Então, ela me falou sobre os laboratórios também. E foi um desespero, porque aí a gente tinha marcado de ir lá para os Estados Unidos, eu ia para Boston treinar com o Ramires, ficar um tempo lá, depois para Madison. A Priscila, ela ia ficar uma semana em Nova York, numa escola de inglês, que ela que ela ia estudar lá. O que eu fiz? Fui para Nova York com a Priscila, fiquei por lá, resolvendo as coisas, e assim que eu consegui com o laboratório, mandei de lá. Então, foi bem mais rápido, eu consegui o laboratório e tudo mais. E aí, então, nessa hora, eu estava muito ocupado tentando resolver isso, então eu não estava pensando muito. E aí, como a gente já tinha marcado a viagem para Madison, a gente foi para Madison, assistiu Games. E até porque na minha cabeça eu achava que alguma coisa poderia acontecer, eu poderia cair da cama. E sei lá. Demora para a ficha cair, né? Eu preciso estar lá. Eu tenho que estar lá. Por mais, vai que eu consigo. Eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp do cara, só que o cara não me respondia. O cara do e-mail. O staff da CrossFit. Eu começava a mandar. Eu peguei o número dele e tentava mandar o WhatsApp para ele, e-mail no pessoal dele. Falando, mano, eu queria te encontrar aqui no Games, eu tô no Games, eu tô aqui. Então eu achava que as coisas iam se resolver ali, Só sabe? acaba quando termina, né? Aí eu tô aqui, eu quero conversar, eu quero mostrar pra você que eu não tô te enganando e tal, alguma coisa deu errado. É erro meu, não é erro de vocês. Então eu queria deixar claro pra eles assim, eu não queria expor a CrossFit. Não era um erro da CrossFit. Eu tive algum erro nesse processo aí, mas eu queria mostrar pra vocês que eu quero competir limpo. E aí... Nossa, até o final do Games os caras cagaram pra mim. E a ficha mais pesada que caiu foi na primeira prova do Games, né? Que a gente estava tão ocupado com tudo que não estava pensando muito nessa parte triste da história. E aí, quando estava na primeira prova do Games, a gente sentou assim. Parece que naquela hora a gente deu uma relaxada. Aí era aquela prova da bike. Toast to bar, bike, chest to bar. E aí, 3, 2, 1, pum. Aí os 40 atletas largaram junto, correndo, né? Na hora que eles saíram, a Priscila já começou a chorar muito. Mas chorava demais. Aí eu olhei pro lado e até fiquei assustado. Tipo, o que aconteceu, mano? Me chorava. E eu também com aquela coisa esquisita. E aí ali eu vi, putz, o que aconteceu, mano? O que foi isso? Mas, assim, ao mesmo tempo eu já pensava, né? Pô, algum propósito nisso aí tem. Não era para ser minha hora. Então, Deus não quis que eu estivesse ali. Então, vamos buscar o que é isso. Só que, realmente, aquela hora ali, eu senti muito e senti vontade de simplesmente levar uma vida normal. E vi que eu estava machucando a Pri, outras pessoas, né? Tipo, quando eu fui contar para minha mãe,
foi muito dolorido também. Então, foi uma coisa que eu realmente pensei, putz, não tá valendo a pena, né? Será que é esse o caminho e tal? E aí, as coisas mudaram um pouco. E outra coisa também, teve antes do Games, foi que na semana que a gente recebeu o e-mail, eu não ia para o TCB ano passado, né? Então, eu declinei o TCB, porque eu iria para o Games, era mais ou menos na mesma semana. E aí, o Ramires virou para mim e falou, olha, eu acho que você sabe o que você fez, você sabe que você é inocente. Então, de algum jeito, você vai ter que encarar as pessoas vão falar de você vai ter que encarar. E se existe um jeito de você seguir em frente, isso eu recebi o e-mail agora, semana que vem era o TCB. Se existe um jeito de você seguir em frente, vamos no TCB. Você não vai pro Games já. Vamos no TCB, conversa com o Thales. E aí, ninguém concordou com o Ramires. E eu também não. Eu por dentro, eu falei, é porque o Ramires fala, eu faço, né? Eu falei, beleza, eu acho que é assim que a gente tem que seguir em frente. Por dentro, não vai dar certo. O que ele tá falando, né? Esse cara tá doido. E aí mandei mensagem pro Thales, o Thales, cara, aqui você é bem-vindo, pode vir e tal. E aí, ao mesmo tempo que quando eu tava no TCB eu achava uma péssima escolha, porque parece que eu não fui naquele TCB, né? Eu tava apagado, então chorava antes das provas, entrava nas provas sem aquecer, tava mal. Eu acho que foi bom, porque eu consegui provar para todo mundo que, independente daquilo que estava acontecendo, o que eu amo é fazer aquilo ali, eu estava fazendo. Então... E nessa caminhada aí que você comentou sobre propósito, você conseguiu fazer uma digestão de tudo isso, entender qual foi o propósito dessa história? Hoje você já consegue ter uma luz sobre isso, entender qual que é o propósito do Pedro? Não sei qual que é a sua religião, assim, mas como é que fica a fé nesse momento, né? As nossas crenças, que é um momento até que a gente acaba que se conecta um pouco mais, né? Fortalece. Sim. Dentro de tudo isso que aconteceu, eu acho que foi muito importante para mim me conectar mais com Deus. Inclusive, assim, foi uma das coisas que eu mais pedi desculpa para ele, né? Falar, pô, a gente aproxima muito na hora que a gente está precisando, mas eu sempre fui muito temente a Deus e sempre agradeci muito todo o caminho que Ele traça na minha vida. Eu acho que Ele me usou muito de instrumento para levar inspiração às pessoas em várias áreas da minha vida. Eu acho que eu tive muitos erros dentro da minha vida também, mas esses erros foram dentro do caminho. Hoje eu entendo muito e não está sendo diferente agora. Então, ano passado, dentro das coisas que eu mudei, então eu comecei a rezar mais, comecei a agradecer mais. Então, dentro da Bíblia eles falam, né? O sonho é dos justos. Então, se você consegue dormir, quer dizer que você consegue entregar na mão dele e dormir tranquilo. E então eu comecei a entregar mais na mão dele e falei, olha, eu sei que não era a minha hora de estar ali. Então, depois do Games, quando passou aquilo tudo, eu falei, realmente, não era a minha hora de estar ali. Não sei se um dia eu vou estar ali, porque a gente não sabe de nada, mas eu acredito nele, entendeu? Então, isso me deixou mais tranquilo. Então, hoje eu vejo propósito no que eu estou vivendo, justamente porque o caminho está muito mais leve e está tudo fazendo mais sentido, porque eu estou mais condicionado hoje em dia, eu mudei muitas coisas na minha vida, então talvez eu precisava disso para mudar isso tudo. A minha vida está muito melhor hoje em dia. E eu sinto hoje, vendo assim, acompanhando um pouco, que realmente você está mais leve e acho que isso um pouco, quando a gente confia no cara que está preparando tudo para a gente, né? Sim. Não tem por que você estar preocupado, né? Acho que seu caminho já está... Você fala, pô, tá na mão dele. Sim. Então, para que eu vou me estressar, né? Eu vou fazer minha parte e o que tiver que ser, realmente vai ser, né? Então, acredito nisso e vejo você nessa leveza. Saiba que realmente você é uma inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim. Quando a gente teve a ideia, né, pô, o Pedro tem que estar na Rocket, né, pô? Então, pra gente ver, mostrar o quanto que a gente acredita, né? Sim. Em você como pessoa, no seu potencial, na sua capacidade de inspirar pessoas, né? Então, ele tem que estar nessas pouquíssimas pessoas que a gente quer trazer para esse time. Sim, e pô, eu acho que levar isso para as pessoas é muito bom também.
E não foi um caminho fácil, até entregar na mão dele desse jeito também não é fácil, mas a gente precisou passar por várias coisas dentro desse caminho, e eu agradeço muito a ele, não só pelo caminho, mas como as pessoas que estão nele, né? Então, cada dia mais, as pessoas estão mais juntos comigo. Na época que estava muito pesado, por mais que a gente tenha muitos julgamentos, pessoas que falam mal, que vão falar de você na sua cara, ou também ficar mandando direct. Eu realmente, durante uma época, fiquei muito apegado a isso, sofri muito com isso, mas as pessoas que me apoiam ou pessoas que mandaram mensagens de apoio foi um número muito maior. Gigante, né? Então eu aprendi a dar muito mais valor nisso também. Porque às vezes a gente se apega, né? Ao negativo posta uma ali, né? coisa e tem 300 comentários bons, um ruim, você fica, quem é esse cara? Você pega naquilo, Então eu aprendi hoje a esses comentários a levar numa boa. A vidraça é isso, né? Você tá lá dentro da arena, você vai esperar que alguém vai tacar uma pedra, né? Não, e Exatamente. por mais que seja vindo de algo que não foi positivo pra você, foi um bom momento pra você ver o quanto você é querido, né? Sim. Porque se não tivesse acontecido isso, você não teria recebido metade das mensagens positivas que você recebeu. Sim. E as pessoas não teriam tido coragem de falar o quanto elas curtem o seu trabalho. Então, muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade para poder realmente falar o quanto você as inspira, né? O quanto elas curtem o seu trabalho, a forma como você compete. Então, acho que é uma forma também da gente se sentir um pouco abençoado, apesar de tudo. Né? De ter oportunidade de ver o quanto a gente é querido. E depois de tudo isso, a gente foi abençoado com o destroçar metas, né? De onde que veio essa ideia, essa inspiração aí? Então, o destroçar metas é uma coisa muito simples, muito louca, porque o que aconteceu? Quando eu morava lá em Juiz de Fora, o melhor amigo que eu tenho até hoje, é um cara que mora em Juiz de Fora até hoje, ele chama Jotinha, chama Lucas, mas na época nós éramos 3 pessoas que andavam muito juntas. Eu, o Jotinha e o Banana. O Banana, foi o meu melhor amigo da faculdade e o Jotinha era primo dele. Nós conhecemos, a gente andava muito junto e tal. E, esses caras são gente boa demais, são pessoas que me ensinaram muitas coisas boas, assim. A humildade deles. Então, e o Jotinha, ele tem um jeito mineiro muito engraçado. E a gente, tanto eu quanto ele, a gente tem muita energia, a gente fala muito alto, quando a gente encontra, a gente fica fazendo muita merda mesmo, sabe? E aí a gente sempre reclamava dos outros que reclamavam. Então, não, nossa, fulano é chato demais. O cara, você encontra o cara só fica falando, não, no meu trabalho hoje foi chato. Não, o cara chega, primeira coisa que o cara fala é uma coisa negativa. Já quer reclamar. Aí a gente começava a chamar esses caras de otário. Não, esse cara é otário. E aí a gente começava a falar, vamos aniquilar esses otários. E a gente sempre falava isso há 10 anos atrás. Vamos aniquilar os otários. E o Jotinha tem muita mania também de falar destroçar. Nossa, eu vou destroçar isso hoje. Não, eu vou acordar hoje. Nossa, eu vou destroçar o meu trabalho hoje e tal. E aí eu falava também, vamos destroçar. Então isso sempre ficou na minha cabeça. Olha, homenagem a um amigo, então. E aí sempre quando a gente mandava áudio um pro outro, a gente falava sobre essas coisas. E o Jotinha, ele é um cara esquisito na hora de acordar, porque ele acorda muito feliz. Eu acordo feliz. Mas o Jotinha é um nível esquisito. Tipo, 5 horas da manhã o cara tá berrando, sabe? E aí tinha vezes que eu acordava e já tinha um áudio dele. Ele... berrando, sabe? Pega essas... Aí não falava só destroçar, mas falava tudo, eu vou pegar as metas que tiver no meu quadro lá no meu trabalho, eu vou arregaçar com elas hoje. Nossa senhora, eu quero que você pegue esses treinos seus aí, e arregace. Aí antes de campeonato me mandava sempre. Aí um dia... Imagina se esse cara fosse coach. Imagina. Qualquer dia. Eu falava isso com ele. Você devia filmar você dando esses bom dias. Você vai ficar famoso. Porque é muito animador os bom dias. E aí eu mandava bom dia pra ele também. E aí um dia ele me mandou um bom dia berrando. E aí eu fiquei elétrico também. Eu tava no carro. E aí botei uma música, tipo funk, tipo Bonde do Tigrão. E coloquei pra gravar no celular assim. E era um odd que a gente tava esperando muito para fazer o odd, aqueles odd que você fica... E aí eu vim treinar aqui na Higienópolis, na época eu morava em Barueri ainda, ia treinar com o Glazoff, uma galera do Hércules ia vir, o Richard, o Caio, e aí eu gosto muito de zoar o Caio, né?
o dia inteiro eu fico fazendo bullying com ele. E aí eu fiz o vídeo pra zoar o Caio. Falei, bom dia e tal, então quero ver quem vai arregaçar no treino hoje. E avisa pro Caio que vai ser mais um dia que ele vai perder. E aí veio essa ideia, eu falei, e avisa pro Ramires também que porque o Ramires às vezes botava umas metas, avisa pro Ramires que essas metas que ele bota no treino aí, eu vou destroçar elas hoje. Isso era Ficou sensacional. Isso era no início do ano passado. E aí, isso deu uma pegada. Tipo, a galera começava a me mandar, destroçar. Aí eu fiz alguns outros vídeos, mas no Stories só. E era rápido. Tipo, hoje eu vou destroçar. E aí, quando aconteceu isso tudo do Games, eu apaguei isso da minha vida, né? Fiquei um tempasso sem falar isso, sem dar bom dia, mexia menos no Instagram. Esse ano comecei a voltar a mexer com mais frequência e mais animado. E aí a própria galera começou a falar, você tá mais animado, tá mais leve. E aí um cara começou a mandar, vários dias ele mandava, mano, eu quero que você volte com destroçar metas. Era muito bom ano passado quando você fazia nos stories. Aí eu fiz, há uns 2 meses atrás, um stories, e aí uma galera, bota no Reels que eu quero mandar pros outros. Aí eu botei no Reels, aí nisso... Explodiu. Explodiu. Aí toda semana agora... Tem que ter um destroçar. Tem que ter um destroçar. Muito maravilhoso. bom. Falando em destroçar metas, quais são as próximas metas? Esse ano... Que você vai destroçar? Se Deus quiser, a gente vai destroçar. Daqui a 2 semanas tem um TCB, né? TCB. Então... Campeão? Se Deus quiser, é o foco. Ele lá em cima que sabe. Eu tô achando que nós trouxemos o pódio aqui já me dá essa dica aí também, que eu também tô querendo ganhar esse TCB aí, hein? Vai ganhar. Me perdoa aí, Chico, mas nós vamos quebrar o pau lá, viu? Semana passada, Henrique. Essa semana, Pedro. Será que nós temos Quem que o vamos pódio trazer? aqui? Vamos trazer o terceiro aí, Volta né? Volta mais um. Anderon? Eu gosto. Aí, ó. Seria um pódio top. Seria um pódio, hein? Caramba! Mas é igual a gente conversou aqui, né? O esporte está num nível muito sinistro, então cada competição é de um jeito, mas o meu foco é ganhar o TCB. O foco desse ano é o TCB final, até porque faltam 9 meses, né, para a suspensão acabar. Então, após TCB, eu vou focar nesse fim da suspensão, em ir lá para fora, competir mais lá fora. Então, a partir de junho, eu quero ir em algumas competições onde alguns atletas games vão. Então, não dá para ir no Games ano que vem, mas dá para competir contra eles em outras. Sim, outras então, competições. Eu quero fazer uma base longa aí, de setembro agora até junho do ano que vem, melhorar cada vez mais a minha capacidade de endurance, então trabalhar muito nessa parte. Então, pós-TCB, o foco é no segundo semestre do ano que vem. Claro, vou competir bastante, igual sempre, mas o foco será no segundo semestre do ano que vem. E o foco agora é total no TCB. Tive a melhor preparação possível com o Ramires. Foquei em todos os detalhes. Acho que eu estou preparado. O foco é ganhar. O resultado a gente não sabe, mas graças a Deus eu fiz tudo que estava no meu alcance. E como é que você lida nessa parte aí, Pedro? A gente está encaminhando aí já pro final, só para aquela dica, para quem gosta de competir agora. Sim. Questão de ansiedade, questão ali de estar ali com esses caras, né? Tá lá Sim. na área de aquecimento, né? Hora que vai fazer o balizamento, como que é a cabeça do atleta nesse momento? Dia antes, o Henrique falou que tem diarreia, que passa mal e tudo, mas a hora que chega dá na os arena, 10 segundos lá é a hora que ele consegue virar. Como é que funciona pro Pedro isso? Eu acho que tem várias fases na vida de atleta que você vai passando e você vai lidando e você vai amadurecendo. E aí, hoje em dia, com toda a minha experiência, o que eu mais costumo falar para a galera é o seguinte: vai ter uma coisa que você não consegue controlar, que é a ansiedade. Você não consegue controlar aquele frio na barriga, todo mundo tem, por mais experiente que ele seja. O medo de você perder, você vai ter esse medo de perder, o medo de se expor, o medo de não valer a pena todo o esforço que você fez. Todo mundo vai ter isso, a vontade de desistir, a vontade de falar, putz, quero fazer outra coisa, ou se nossa, não está valendo a pena. Mas sempre vale a pena na hora que você chega lá e faz. Então, a falta de controle é nessa sensação, nessas conversas interiores aí de que, putz, não vou conseguir. Igual várias vezes nessa pegada que a gente está esse mês, né, pré-final de TCB, tem dia que eu chego em casa e dá vontade de falar para a Priscila assim, nossa,
eu não quero mais não. Ou senão dá um medo de chegar lá e perder. Acho que eu falei isso ontem para dizer. Eu não aguento mais. Não aguenta mais. Só que assim, essa é uma conversa que você pode ser 10 vezes campeão do Games. No próximo game você vai ter essa conversa com você mesmo. Só que o continuar que te faz ser um campeão, mesmo que você não esteja no primeiro lugar do pódio, continuar, enfrentar a sua rotina. Que nada mais é do que é aquele cara que não desistiu, né? Que não desiste, Então, isso faz realmente valer a pena. Então, se você enfrenta essas partes, você fica um pouco mais tranquilo. Então, se a sua parte você fez, você chega lá um pouco mais tranquilo. Se a sua parte espiritual também está em dia, então eu sempre tento conversar o máximo com Deus antes. Então, principalmente na época que eu tô com mais medo, assim, eu falo com ele, ó, eu entrego na sua mão, eu vou dar meu máximo, se não for para eu ser campeão, ok, eu vou entender, mas só me dá saúde para eu conseguir dar o máximo e tal. Então, acho que essas coisas vão te deixando mais tranquilo. Mas o mais importante é você ter feito. Eu sou muito a favor de você saber do seu mérito. Então, se você chega lá e fala... eu fiz o meu trabalho. Eu treinei muito. Eu fiz tudo. Não tem nada pior do que você chegar em algum lugar e não estar preparado para aquilo. Né? Saber que você não fez, né? Você fala, podia ter feito um pouco aqui melhor. Na sorte. Isso, né? Podia ter se alimentado melhor, podia ter dormido melhor, treinado mais. Né? Vamos colocar até... numa coisa simples, né? Que hoje pra gente é simples. Então a gente já passou por uma faculdade, vamos colocar um trabalho de faculdade. Não tem nada pior do que você chegar lá na frente de todo mundo e não tá preparado para. E a culpa é minha. Eu não fiz. Só dependia de você, né? Eu não estudei e tal. Então, se você chega lá preparado e você fica muito mais confiante. Então, a gente viu aqueles nerds chegava lá na frente, já fez tudo. Pô, para ele tá fácil, porque ele estuda pra caramba. Ele fez a parte dele, mas por isso que tá mais tranquilo. Exatamente. Então, acho que essa é Mas, de qualquer forma, isso até... A gente teve um curso aqui no fim de semana para os alunos, né, da nossa planilha aí da Fênix Force. Eu falei um pouco disso, né? Falei, pô, eu sou policial, a gente enfrenta a criminalidade, eu fico voando aí, várias operações de risco. Mas sempre que a gente vai entrar na arena, né? Você fala, pô, o negócio é tudo controlado, tá ali, nada vai acontecer, né? Que nem se era do karatê, o cara queria arrancar seu pescoço, né? Na luta lá, e hoje é você contra uma barra ali, né? Não vai nada acontecer diferente. Mas é o que você falou, né? O julgamento, né? Pô, será que vai dar certo? É o incerto, né? Então, assim, esse pensamento ele vai vir. O importante é você não ficar brigando com isso, né? Fala, vai acontecer mesmo. Inclusive, até uma coisa que eu não falei aqui durante, eu acho que é legal falar, nesse processo de agosto do ano passado, onde tudo aconteceu até hoje, uma das coisas mais importantes que mudou para mim foi a forma que eu estava competindo. Eu sempre competi de um jeito... Eu sempre fui esse cara que gosta muito de interagir. Então, eu chego na arena... O que eu mais gosto de chegar antes do 3, 2, 1 é olhar para a galera, acenar para a galera. Quem grita destroçar, eu olho, começo a rir. Então, mesmo antes de destroçar, eu sempre acenava para todo mundo. Eu gosto de sentir a energia de todo mundo. E eu perdi isso, né? Então, em setembro do ano passado, foi quando eu voltei a competir mesmo. De setembro do ano passado até agora, até julho, eu tive... Acho que foram 13 competições. Eu fui em 13 competições. Caramba! E as 9 primeiras, eu não competi do jeito que eu realmente sou. Eu voltei a competir bem em maio agora. Depois de um grande trabalho mental que eu fiz, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas mesmo eu ganhei muitas competições, mas mesmo as que eu ganhava, eu passava a linha de chegada, ia conversar com a Priscila... Às vezes eu ficava, dava 1 minuto no segundo colocado, achava que eu tinha ido bem, mas a Priscila falava, não é você. Você estava tentando se reconectar ainda, né? Não é você que está competindo. Ah, mas você não achou que eu fui bem? Não, você foi bem, você ganhou a competição, mas não é você ali dentro. Então, eu estava muito nessa dificuldade de voltar a ser quem eu era, de conseguir achar meu pace, justamente porque eu estava pesado. E aí, depois que eu fui conversar com o Maurici até, e, pô, ele fez um puta exercício comigo, onde eu comecei a ver essa parte do julgamento, onde, tipo, o que eu mais gostava dentro da arena de competição, eu sentia a energia da galera,
e entrava bem para competir. E o quanto isso é Que foi importante o para que- você, né? o que foi o que aconteceu na Copa Sul. Sim. Eu tava sentindo tudo aquilo que a galera tava me mandando. E aí... E isso com certeza te prejudicou bastante também na arena. Sim, né? porque eu comecei a olhar pra galera e eu já começava, putz, tá todo mundo me olhando e falando, olha lá. É, Ah lá. você tava achando só que ninguém tá nem aí pra não mim. tava, né? Eu vou te falar, eu até esqueço que isso aconteceu. Eu nem E lembrava. aí eu não mais. tava conseguindo me soltar por causa disso. E eu ficava querendo provar de algum jeito que não foi aquilo que me fez um bom atleta. Eu queria provar pra galera que eu tô bem. E aí foi o que o Ramires conversou muito comigo sobre isso, que aconteceu no Monstar esse ano. Eu perdi o Monstar esse ano, né? E era uma competição que eu queria muito ganhou? ganhar. O Vini Stouben. E, cara, as primeiras provas do Monstar, eu comecei... Eu tava, tipo, alucinado nas provas, sabe? Aquele cara que queima largada pesado. Eu alucinava nas provas. E aí o Ramires começou a conversar comigo e falou... Calma, não é você nessas provas aí. Você não está seguindo o que você geralmente faz, aquele pace que você coloca. Realmente, você sempre dá o máximo, mas tá muito além. Você está querendo provar demais que você está muito bem. É. E aí, depois do Monstar, eu parei para estudar isso e falei, realmente, eu tô competindo mal, tô fazendo as coisas erradas. E aí, depois, em maio para cá, eu comecei a competir bem melhor, sentindo... E aí, quando você exclui esse julgamento, esquece a galera, você começa a interagir mais com a galera. É um paradoxo, né? É, porque na verdade você demorou muito mais pra esquecer isso do que todo mundo. Ninguém lembrava mais. É. Mas é óbvio, né? Você ficou muito mais tempo vivendo isso do que as outras pessoas, né? Sim, sim. E aquele momento de que a gente precisa estar num nível certo ali na hora de entrar na arena, Sim. né? Você tem que estar naquele... Não pode nem estar muito over, né? Nem Aham. muito também, muito tranquilo, que senão você não consegue... É, tem que ter um equilíbrio. Sim. Qual que é a hora que você fala, pô, acho que agora eu preciso ligar o modo destroçador aqui e só saio daqui a hora que tiver feito o que tiver que ser feito. A hora que eu entro nisso mesmo é só na hora do 10 segundos. É porque eu tenho um jeito de aquecer, tá? Eu gosto, antes de ir para a área de aquecimento, eu gosto de estar pessoas que eu gosto, rindo. Eu vou para a área de aquecimento, quem é atleta e já me viu em área de aquecimento, até vocês que competiram comigo na Uberlândia, eu era um pouco assim, tipo de zoar os outros, eu fico contando piada de quinta série para os outros atletas, fico mexendo nos meninos, aí o menino vai pegar a barra, eu falo alguma coisa. Esse é meu jeito de descontrair. Eu aqueço sério até, fico bem aquecido, mas eu só fico sério mesmo na hora de entrar na arena. Na hora que boto 3 segundos, eu fui naquele resenha com o Magnésio, né, do Feitosa, lá da ZN. E eu contei isso pra ele de uma coisa que eu não tiro da cabeça. Não é a mesma coisa que eu faço, mas não tiro da cabeça uma coisa que o Kobe Bryant falou uma vez, né? Que ele fala, ó, quando eu vou entrar pro jogo, é como se fosse o Maximus no Gladiador, que ele pega a areia, aí na hora que ele pega a areia, ele muda. Ele vira um assassino, né? Então, marcante. ele muda na hora. Eu acho que a minha mudança não é tão brusca igual o Kobe Bryant, Mas assim, e no nem nível o meu nível é tão menor. alto. Mas eu sinto como se tivesse uma mudança ali, tipo, dá 10 segundos eu, tipo, parece que eu começo a não enxergar mais nada em volta. Chegou minha hora de destroçar. É porque chega um momento, tá na arena, eu não escuto nem a música. Exatamente. É um flow tão grande ali. Exatamente. E Temos eu acho presente. que no aquecimento ficar mais solto leva a isso, porque se no aquecimento eu fico muito travado inclusive, nesse aquecimento que a gente tá, que é o Bruno, você sabe que ele tá aqui com a gente, né? O Bruno eu lá vejo de, os stories, de Uberlândia. Trabalhando aqui nesse com a gente. aquecimento aí, o Pedro, a gente tinha pouca carga lá, né? No aquecimento, eu lembro que você fez 80 quilos de snatch lá, que era o que a gente conseguiu fazer. Sim. De repente, ele me abre a prova lá com 120, 130. Eu falei, cara, como é que ele subiu 40 quilos? Ele aqueceu com 80 e abriu a prova com 120. Eu falei, que mágica é esse que ele tá fazendo? Né? Mas é a diferença de um atleta de Da elite. vida real. A produção acabou de mandar uma mensagenzinha aqui. Upper, com frete grátis para São Paulo e Grande São Paulo. Ih, se você não Aproveitar aproveitou compras, ainda, eu tenho certeza que o R$220. QR Code deve estar aí. Ó, tô de upper, ó. Inteiro, né? Ó, fique bonitão. Aproveita aí, já faça o escaneamento desse QR Code. Pedrinho, antes da... Nós temos presentes pro Pedro. Presentes, laricas. Eu comi um aqui eu durante só o vi episódio. essa parte. Larica. Ó lá, tá vendo? Tô falando 6. Presentinho. Tem eu que venho mais amanhã aí? buscar o que você comeu, tá? Marca parceira também, Everlast. Everlast. Agora todo mundo vai querer vir nesse podcast aqui, viu? Olha lá, ó. Sai com docinho. Sai com Convidados doce, sai com próximos. tênis. Olha, mano. Olha,
É o Climber? É o Climber. Ó, inclusive é esse Nossa, que eu esse aí tá no pé aqui, sensacional. Que Esse isso? tênis tá muito legal. Pô, eu gostei muito mesmo, de mesmo. verdade. Já usou esse tênis? Não, nunca usei. Depois você me dá o feedback. Esse tênis A cor eu aqui eu achei não tô top. brincando. Esse tá sendo meu preferido atualmente. Ele chega no site, é coisa de menos de 2 horas, acaba. Juro Eu por pedi Deus. hoje um pra Simone, eu falei, Simone, manda o branco pra mim com a borracha. Não tinha. Ela falou, tá sem estoque. Não, esse tênis foi estouro. De verdade. Em questão de Pedro, 2 treinos, ele vai ser amarelo com azul. É. Porque eu Vira e mexe, sou eu meio falo pro Guilherme, desleixado. você não vai lavar não, Guilherme? Não, o tênis branco, Tá bonito demais. ele é o mais bonito, mas assim, é isso, tem que lavar toda É. semana, né? Mas vale a pena. Não, ele é Sim. bonitão. Gi, você deve ter mais uma pergunta, mas eu vou fazer a minha também. Vamos lá, time. Se você pode ter a possibilidade de montar um time para Pro ganhar o Games. Ganhar o game. Aí Pra sim, ganhar. eu O gosto time, dessas perguntas. os caras, se olhar pro lado e falar, não, eu tô bem. Isso aqui é... Mais um homem, 2 mulheres, todos brasileiros. Quem que vai no seu time? Brasileiros. Bom, hoje eu vou falar primeiro do masculino, porque é realmente quem eu acho que nas últimas competições tem sido incômodo. E eu acho que é um atleta que está crescendo muito. E eu acho que realmente é o meu principal adversário nas competições que eu tenho ido, que é o Henrique. Teve face-to-face aqui no deck e teve o Pedrinho levou, hein? É verdade. Tá 1-0, viu, Henrique? Não queria falar, uma não. revanche Aqui no, depois. aqui no Pode deck tá marcar 1-0 pro Pedro. A gente pode marcar outro. Ó, o Open do ano que vem pode ter uma revanche aí, hein? Já tô encomendando aqui. E é engraçado que o Henrique, é legal demais competir com ele, porque ele tem um pouco desse meu jeito na área de aquecimento, né? Né? É só resenha, né? De resenhar. Ele é Apesar, muito leve também. Apesar de ser burro, né, coitado? Ele cai em todas as piadas. Depois vocês perguntam Olha lá, pra ele. Henrique. Todas as piadas. Cara, eu achei demais o vídeo do... Você falou, mas você tem visto? Aí ele falou, pô, eu tenho. Aí eu falei, puta, foi demais esse momento do vídeo, cara. Essa hora ele me pegou essa hora. Eu pego ele em todas, mas essa hora, porque eu tava doido pra encontrar com ele. Eu já tinha mandado a mensagem séria pra ele, né? Quando eu achei que não ia acontecer, eu mandei uma mensagem séria. Falei, olha, cara, você tem 20 anos, mano, tá? Muita coisa vai acontecer. Se tem o meu exemplo do ano passado, ó, tenha fé, entrega na mão dele, as coisas acontecem na hora certa. Aí mandei minha mensagem. Aí quando eu encontrei com ele, eu vou falar brincando agora, né? Na hora que eu falei, ele falou, tenho, eu não acreditei, realmente. Eu falei, não. Não, ficou muito espontâneo no vídeo. Aí eu comecei a olhar pra mulher dele e falei, é sério? Sério, É sério? sério? Aí eu, meu Deus, como que isso aconteceu, mano? Já pulou, já foi aquela... E, pô, é legal competir com ele justamente por isso, porque competir com ele é um incômodo, porque eu sei que ele é muito bom e eu sei que, pô, vai ser um pega pra capar na arena. E, ao mesmo tempo, ele é muito solto, gosta das mesmas piadas que eu, gosta de falar besteira. É um menino muito humilde também, então é bem As legal. piadas de quinta série, ele tá na quinta série, né? Aí, Porque, apesar de, Praticamente. na verdade, novo. o RG dele é A da gente quinta tem essa série, né? suspeita aí, né? É gato. Ele deve ser mais velho que nós todos aqui. Certeza. Rodou murcho. Ele nasceu em 80 e foi registrado em 2000, sei lá quanto. Em 2004. E as duas meninas, não foge não. Não vou fugir, não. É porque eu não sei realmente, mas eu vou pensar rápido. E, Pensa ó, nas vai meninas ser... que você já, de repente, competiu aí. Não, eu acho que assim, vou pensar nas meninas mais completas. Que estão no cenário aí, Eu sou muito fã, não é de agora, e eu acho que vai voltar com tudo, ó, principalmente depois disso. Depois disso tudo que passou também, a Lari. Então, Lari. se fosse para Sinistra. escolher uma menina... Então, eu vou escolher 2 tipos de meninas, tá? Para pensar assim. Henrique, Lari, que é em questão de performance, eu acho que mentalidade, experiência dentro do esporte. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado na segunda menina, que é uma menina que todos devem prestar atenção, que nós que estamos no Hércules com ela. E pensando mais que time não é só performance, né? Time é um entrosamento. Sim. Então, uma pessoa que eu me dou bem muito, que eu vou saber tudo que ela faz ali dentro da performance, é a Luizinha do Hércules. Então, eu escolheria ela, Luísa Mascarenhas, que é uma atleta que vai surpreender muita gente num futuro próximo. A garra que ela tem, a disciplina que ela tem, é uma menina que merece muitas coisas. Anotem esse nome aí, Lu. Ela Anota esse nome. é nova ou ela já Ela é nova, é novinha, tem
25 anos. Ah, legal. Tem um background gigante também da ginástica rítmica. Então, ela é uma atleta que o endurance dela já é muito desenvolvido. Então, ela corre muito bem, pedala muito bem. Então, workouts mais longos ela já consegue mandar muito bem. Mas ela tem um problema muito grande na força. Que é uma coisa que com o tempo a gente sabe que vem. Então, assim... Eu acho que ela tem o mais importante já. O endurance dela é extraordinário. Tanto que ela nunca conseguiu nada aqui no Brasil ainda, né? Mas ela tem se destacado muito lá fora. Então, ela já foi no Madrid Championship, medalhou agora no Woodstock, no Chile, que foi um campeonato que tiveram muitos atletas bons e muitas provas de endurance. Por causa das características, né? E, ficou top 7 agora no Fitland, né? Que aconteceu agora, com muitas atletas boas também. Tá na final do TCB, então é uma menina que tá crescendo demais e eu admiro muito ela. Sensacional. Vamos ficar de olho aí, hein, galera? Bom, para encerrar, posso fazer uma última pergunta? The last one. Bora. Eu acho que um atleta, Pedro, ele tem toda uma base, né? Eu vi que você falou muito da Pri durante todo o podcast. Quais são hoje as pessoas, quem são, né, na verdade, hoje, as pessoas que fazem o Pedro Martins ser o que ele é, né? Ora, o treino, se você pudesse citar aí 3 pessoas, de repente, que são pessoas que estão literalmente junto com você ali naquela arena, por participarem do seu dia a dia, por aguentarem as batalhas junto com você. Eu já sei que a Pri tá nesse... Eu sei que o Ramires também tá. Talvez falta só um terceiro aí, talvez. É difícil você... Você falou só para encerrar, mas vocês fazem umas... Eu já falo demais, vocês fazem umas perguntas, mas é difícil você citar um top 3, né? Principalmente ao longo da história tem muita gente. Mas hoje em dia... Hoje. Tem muita gente que é a minha base realmente. Eu agradeço por ter essas pessoas por perto. E, eu acho assim... Não faz sentido você seguir a vida com uma pessoa que você escolhe. Você tem direito de escolher uma pessoa, que é a sua mulher, o seu marido, enfim, o seu companheiro. Você tem direito de escolher. Se não for a pessoa que você não quer seguir, é só você largar aquela pessoa. Então, se eu escolhi, é a pessoa que eu realmente quero do meu lado. Então, é uma pessoa que vive a vida junto comigo. E eu acho muito importante que a Priscila tem uma característica... que eu falo com ela direto, não é que ela me apoia, tipo, ela tá do meu lado, ela me apoia, ela me inspira, só que tudo que ela faz no dia a dia são coisas que eu vejo, é como se ela fosse um parceiro de ódio que te puxa para um nível acima. Então, eu tenho muito orgulho de participar da história dela também, de depois da faculdade, a pessoa que eu conheci e a pessoa que ela se tornou hoje, são pessoas mantendo a mesma base de humildade, a base familiar dela, ela se tornou uma pessoa totalmente diferente e eu me inspiro muito nessa história dela, a mulher que ela está se tornando, que chegou aqui em São Paulo e conquistou várias coisas. Então, isso que ela faz me faz ser um cara melhor também. Então, junto com o tempo todo as competições, as conquistas, eu vejo que eu conquisto por causa dela, né? Então, ela mantém ali a nossa base e junto com essa inspiração. Então, acho que a pessoa que está do seu lado é essa, é a pessoa que você escolheu e uma pessoa que você admira. A admiração é a base de tudo. Eu acho que quando perde a admiração, aquela pessoa ali, ela não faz muito mais sentido. Seja não só o relacionamento, né? Amigo, chefe, companheiro de trabalho. Vou citar uma outra pessoa, que é o Ramires, também não só por ser meu treinador, mas justamente é uma pessoa que me inspira muito. Desde quando eu conheci o Ramires até hoje, muita gente conhece o Ramires sério, sincero, estudioso, mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa Ramires, que é um cara sensacional. Ele ajuda muitas pessoas, o que ele pode fazer, ele faz, ele dá o máximo, não só pelas pessoas, mas como se o nosso esporte está evoluindo desse jeito, eu acho que são por pessoas igual o Ramires, que estudam cada dia mais e apoiam várias coisas que ele faz, o ganho que ele quer é o esporte crescendo. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas igual essa. Se é para citar só 3, eu vou citar uma que representa um grupo de pessoas, que é a minha mãe. Então, ela representa toda a minha família. Então, não vou citar minha mãe, pai, irmão. Eu acho que, graças à minha família, eu sou quem eu sou hoje.
mas eu vejo que eu tenho muito da minha mãe, uma pessoa extremamente humilde. A minha mãe é professora e eu aprendi muita coisa com ela desde sempre. É uma pessoa que sempre foi muito humilde, sempre foi apegada a coisas simples. E até hoje ela é diretora de uma escola municipal lá em Ubá. E, pô, ela faz muito pelas crianças, por muitas crianças que necessitam muito. E ela faz muito por elas e eu sigo muito os ensinamentos dela e acho que eu sou quem eu sou hoje por causa dela também. Ótimo. Muito obrigado, Bom. Pedro. Parabéns aí pela sua participação. O último de destroçar aí pra finalizar? Vamos destroçar, hein? Depois que você assistir isso aqui, se você não destroçar suas metas, eu vou dentro da sua casa. Muito bom. Valeu, pessoal. Mais um episódio da Valeu, DeckCast. gente.